Hoje nós vamos apresentar para você, profissional de estética, estudante da área, o nosso procedimento para terapia capilar com indução percutânea através de fatores de crescimento com microagulhamento. Então nós vamos utilizar mesclas de 3 fatores de crescimento, a sinergia de 3 fatores de crescimento da nossa linha Phytofactors, que vai ajudar no estímulo do crescimento capilar, fortalecimento do folículo piloso, para que esse folículo volte a ser ativo. Então nós sabemos que um folículo que já está cicatrizado, dificilmente ele consegue ter a sua reversão. Alguns fatores de crescimento conseguem fazer um pouco dessa reversão. Por isso que nós vamos usar uma mescla de 3 fatores de crescimento. Os 3 ajudam, a sinergia dos 3 ajudam no crescimento do folículo, também no fortalecimento desse folículo, para que a vascularização desse folículo seja completa e seja perfeita, para que o pelo cresça com mais facilidade. Então, no caso do nosso modelo, nós vamos utilizar esses 3 fatores e após a anamnese que nós fizemos, nós percebemos que, apesar dele da aparência, que ele parece que tem folículos cicatrizados, mas a gente olhando de mais perto, bem mais de pertinho, como vocês vão poder observar nas fotos que nós vamos colocar, é que esses folículos eles contêm a lanugem, que é o pelo, mesmo que no seu estágio inicial ali, bem um pouco fraquinho, que na verdade esse folículo ele necessita de um fortalecimento para que ele cresça como um fio terminal. Então isso vai ajudar, né, para que esse preenchimento seja feito. Nós vamos, com esse modelo, nós vamos fazer um estudo de caso e mais para frente, quando nós tivermos os resultados, nós vamos divulgar para vocês o antes e depois de todo esse tratamento completo. Hoje nós vamos fazer a primeira sessão, onde vocês podem estar fazendo todo esse procedimento 3 vezes por semana, fora o microagulhamento, certo? Então, se você vai fazer no cliente 3 vezes na semana, você faz uma com o microagulhamento e as outras 2 sem microagulhamento. É só seguir o passo a passo sem a necessidade do microagulhamento, que a gente precisa dar um tempo para a pele se recuperar e até para que esse estímulo seja feito. Quando você se inscreve no nosso canal, você pode cadastrar o seu e-mail e receber todos os nossos procedimentos, inclusive esse que eu vou estar fazendo aqui. Lá nesse procedimento, a sugestão é que você já higienize a pele e já passe para a punturação, o microagulhamento. Só que lá eu coloquei como se o cliente tivesse uma área de preenchimento de cabelos mais intensa, que não é o nosso caso aqui. Então aqui a área me permite fazer uma esfoliação completa sem nenhum problema. Então por isso que eu vou esfoliar. O couro cabeludo dele é bem oleoso, então isso vai ajudar a desbloquear, né, a desobstruir esses folículos, para que quando eu venha com o microagulhamento e com a perfusão dos fatores de crescimento, isso vai fazer com que a absorção seja muito maior e mais facilitada, e até a própria punturação seja mais tranquila e a gente tenha menos resistência na hora de fazer esse trabalho. Então eu vou me equipar e nós vamos começar o nosso procedimento. Então nós vamos começar pela higienização do local. Eu vou utilizar o Igicorp Fluid. O Igicorp Fluid ele contém PCA sódio, óleo de melaleuca, hortelã, barbatimão, alecrim e aloe vera. Ele é um fluido de limpeza que pode ser sem álcool, que pode ser utilizado tanto no facial quanto corporal. E aqui nós vamos trabalhar, porque ele faz essa higienização. E também tem efeito bactericida, fungicida, anti-inflamatório, que vai ajudar na completa higienização antes de eu começar com
o procedimento de microagulhamento. No protocolo não está escrito, mas fica como minha sugestão, fazer a esfoliação do local. Se você tiver peeling de diamante, também pode ser agregado, mas desde que seja muito suave, né? E o que não dispensa o uso do creme esfoliante. Esse nosso creme esfoliante da linha Limp Skin, ele contém semente de nozes e extrato de acerola, que entra aí com um efeito antioxidante. Nós vamos utilizar, por quê? Porque ele tem uma área onde me permite fazer a esfoliação. Se eu tivesse uma região com muito cabelo que fosse atrapalhar, eu já pularia essa parte e não faria com a esfoliação. Mas como eu sei que a esfoliação vai trazer um benefício para o resultado do cliente, então eu prefiro fazer. Depois que eu termino a esfoliação, eu faço a retirada do excesso do esfoliante com o próprio Higicorp, já para ajudar a concluir essa higienização. Como a alopécia dele é do tipo androgenética, hoje nós sabemos que com os recursos que nós temos na estética e na medicina, nós sabemos que a genética somente ela não conta mais. Então nós sabemos que a epigenética, ou seja, as escolhas que o indivíduo faz durante a vida dele, sobrepõe a genética. O indivíduo consegue reverter alguns casos, algumas herdabilidades, né, que ele já traz no seu próprio DNA, e justamente com os seus novos hábitos. Então o hábito de cada indivíduo depende, acaba falando mais alto do que a própria predisposição genética que a pessoa tem. Então é que nós vamos, não estou dizendo que agora todo careca vai ficar cabeludo, mas a gente consegue, no caso do nosso cliente aqui, apesar de ser uma área grande onde nós precisamos trabalhar, mas eu vejo folículos aqui, então eu costumo até brincar que é onde afio a esperança. Então a gente consegue reverter sim um quadro, né, de alopécia, mesmo sendo androgenética, qual é o caso do nosso modelo aqui, mas porque ainda eu consigo ver alguns folículos, né, e a gente consegue uma boa reversão e ativar bastante esses folículos. Feita a higienização completa, vou deixar bem claro que a área que nós vamos trabalhar, até para efeitos de resultados, para a gente ver realmente o resultado que a gente necessita, o estímulo que a gente precisa, nós vamos trabalhar somente a área afetada. As outras áreas dele não estão afetadas. Mais para frente, o momento agora é de se tratar essas áreas que estão afetadas. Mais para frente nós podemos fazer um trabalho já global, né? Fazer todo o microagulhamento, fazer essa perfusão por toda a cabeça, mas no momento nós vamos focar na área onde ele tem essa maior necessidade, para que a gente estimule esses folículos mais rapidamente. Agora que eu já fiz a escolha dos meus fatores de crescimento, nos quais eu vou trabalhar, que são específicos para trabalhar essa mescla
que eu montei aqui, ela é específica para trabalhar o fortalecimento, o crescimento e também aumentar a espessura do fio, porque é isso que ele realmente está precisando, aumentar a espessura do fio, deixar esse aspecto de lanugem para assim se transformar num pelo terminal. Então, para isso eu conto com o fator de crescimento vascular, com o fator de crescimento insulínico e com o fator de crescimento fibroblástico ácido. Então eu coloquei 2 pumps de cada, que é uma quantidade razoável aqui para se trabalhar essa região, e se precisar eu faço uma mescla maior, eu repito a mescla, mas a princípio eu vou trabalhar com 2 mesclas, com 2 pumps de cada nessa mescla. E para fazer a execução do microagulhamento, eu vou utilizar o Dermaroller da Doutor da Estética, que é um Dermaroller que tem Anvisa. Eu estou usando o tamanho da agulha 0,25, que eu gosto de trabalhar mais essa área porque é uma área mais sensível, mas você profissional pode trabalhar com agulhas maiores. Aqui eu vou fazer com 0,25, é um cliente que nunca fez esse procedimento, então eu quero ir devagar. Se eu precisar trocar a agulha e ver que o 0,25 não me atende, eu prefiro aumentando gradativamente, até por causa do limite do cliente. Então eu prefiro dar esse conforto para ele, ter essa sensibilidade, do que pegar uma agulha aí de 1, por exemplo, e ele não conseguir fazer, não conseguir receber nem metade do procedimento. Então eu prefiro começar com uma agulha menor. Então aqui o Dermaroller Doutor da Estética, ele já vem lacrado, devidamente esterilizado. É uma marca que eu confio muito, gosto muito de trabalhar com esse Dermaroller deles, porque ele me traz muita segurança no trabalho de microagulhamento, e eu tenho visto uns resultados muito bons em outros trabalhos que nós estamos desenvolvendo, sem deixar nenhum risco. As agulhas feitas de aço cirúrgico, elas são muito bem afiadas. Então eu não tenho tido nos trabalhos que nós desenvolvemos aquele risco, sabe, de parece que a agulha tá cega, sabe? Com alguns Dermarollers eu já percebi isso. E o Doutor da Estética não tem me apresentado nenhuma vez, em outros procedimentos que eu tenho feito, nenhum risco na pele do cliente. Isso gera um conforto e também um resultado, porque não é isso que a gente deseja. Então eu recomendo para vocês o Dermaroller da Doutor da Estética. Bom, agora nós vamos iniciar o procedimento. Eu misturo a minha mescla e aplico nas regiões aonde eu quero trabalhar. Vou trabalhar essa região primeiro e depois eu peço para ele virar de lado e faço a região posterior. Então pego o meu roller, posiciono corretamente o meu dedo e começo com a punturação. Então eu vou sempre no limite do cliente, vou sempre perguntando para ele se ele está sentindo muita dor ou se eu posso pesar um pouquinho mais a mão. Principalmente porque é a primeira vez que ele trabalha, que ele recebe um procedimento desse. Então eu vou sempre no limite do cliente.
Então agora nós podemos observar que toda a região eu já consegui trabalhar e consegui o estímulo que eu precisava. Eu não trabalho fazendo esse procedimento com anestésico, porque pela experiência, eu já percebi que o anestésico me dificulta a enxergar a região onde eu preciso retornar. Então, pelo anestésico ser também vasoconstritor, ele não me dá essa hiperemia, dificulta essa hiperemia, e às vezes algum lugar onde eu não fiz a punturação fica sem fazer e o anestésico acaba mascarando isso. Então eu prefiro ir no limite do cliente e fazer uma área completa. Eu faço, é rápido, né? As punturações são rápidas e eu não fico voltando nos lugares aonde eu já fiz. Então essa hiperemia já me permite, já me mostra que eu já consegui atingir toda a região. Então agora ele vai virar de lado para a gente fazer a parte posterior. Você pode fazer essa região com o cliente sentado na cadeira também, se for mais confortável para você. Eu estou fazendo com ele deitado, continuar fazendo com ele deitado para efeito de filmagem, para que fique mais fácil de vocês conseguirem observar, para eu não entrar na frente. Percebam que eu uso a mescla antes da punturação, durante a punturação e depois da punturação. Eu sempre estou molhando a pele para que esse princípio ativo ele passe, né, faça a ação de drug delivery com mais facilidade. Então eu prefiro trabalhar antes, durante e depois. Mas você pode fazer esse trabalho da forma que você aprendeu, né? Mas que não tem problema. Você quer fazer só depois, faz toda a punturação primeiro e faz depois. Eu prefiro fazer assim. Eu acredito que a introdução dos princípios ativos é muito mais completa quando a gente já trabalha dessa forma. Então, por isso que eu não economizo, e porque eu quero um excelente resultado e sempre funcionou muito bem dessa forma. E assim eu terminei toda a punturação. Vocês podem perceber, vira um pouquinho para cá, que eu consegui fazer toda essa região, né? Toda a região posterior e a região frontal e também a superior. Então, toda a região foi trabalhada, e o que me sobrou aqui, um pouco ainda, né? De pouca coisa de produto da mescla que eu fiz, não precisei repetir. E aí eu passo todo esse restante com suavidade, sem apertar. Como eu passei o restante da mescla, agora posso dar uma massageada para ajudar a absorver, mas assim, de forma bem suave mesmo, só para não deixar encharcado. Você pode estender essa mescla para o restante do cabelo, não tem problema. E aí a gente finaliza com a nossa água termal. A água termal, nossa, ela não tem álcool, não contém nenhum tipo de álcool. Ela contém água de coco, ácido hialurônico e contém selênio, cálcio, zinco, manganês e magnésio, que são extremamente importantes, são sais minerais extremamente importantes para a composição química da nossa pele. E aí eu borrifo, agito bastante e borrifo nas regiões. Dá uma sensação de refrescância e de hidratação. Isso é extremamente importante, porque eu não quero acalmar, eu não uso nada que seja calmante aqui nessa pele, no trabalho quando eu finalizo o microagulhamento, porque eu quero essa resposta inflamatória controlada, né? Eu quero a resposta para que o folículo, o corpo responda, comece a reagir, que esses fatores de crescimento entrem em ação, né, justamente com o sistema imunológico, para que eu tenha um retorno positivo do procedimento que eu realizei. Então, se eu acalmar, eu tiro bastante desse processo inflamatório,
controlado, né? E diminuo a ação do que eu desejo aqui, que no caso é o fortalecimento capilar, o crescimento do folículo e também o aumento da espessura desse folículo. Então vocês percebam que já está um pouco mais menos hiperemiado. Isso é uma situação onde ele não pode usar boné, não pode usar capacete durante longos períodos, não pode deixar de usar o protetor solar. No caso aqui, o ideal é que se fique 12 horas sem a exposição solar e sem o uso do protetor solar, para que a gente feche, que dê um tempo para o corpo responder, né, a esse estímulo. E eu não quero introduzir protetor solar aqui porque não convém, não é necessário. O protetor solar tem que ficar do lado de fora da pele, não do lado de dentro, correto? Então o ideal é que ele aguarde essas 12 horas, não faça nenhum tipo de exposição solar, e nós vamos repetir esse procedimento com o microagulhamento daqui a uma semana. E antes disso eu posso, daqui a 2 dias e daqui a 4 dias, repetir o mesmo procedimento sem o microagulhamento. Eu posso estar agregando outros recursos ou nenhum recurso, mas eu posso estar utilizando esse mesmo passo a passo para que eu tenha esse resultado. E nós, como nós vamos fazer estudo de caso, nós não vamos repetir nenhum procedimento na semana, nós vamos fazer o procedimento só uma vez na semana. Durante a semana a gente não vai repetir o procedimento, porque nós queremos a comprovação do resultado da indução do estímulo do microagulhamento associado a essas mesclas. E como eu disse, mais para frente nós vamos publicar o resultado de antes e depois e falar quantas sessões nós fizemos, e nós vamos fazer exatamente uma sessão por semana. E é de extrema importância que você indique um fator de crescimento para o cliente estar usando em casa, que no nosso caso aqui ele vai usar um produto, né, para ser aplicado 2 vezes, né, ao dia ou 3 vezes. A gente sabe que fatores de crescimento eles são dose dependentes, ou seja, quanto mais a gente repete, né, quanto mais a gente reaplica, mais resultado ele vai ter. Então nós vamos indicar um fator de crescimento específico para o caso dele, para que ele faça o uso contínuo. No caso desse cliente, nós vamos indicar o fator de crescimento vascular para que ele use em casa, que ele faça o uso durante o dia. E também, se ele for se expor ao sol, ele aplica o fator de crescimento vascular antes, até a total absorção, e depois aplica o protetor solar por cima. Mas se for o caso dele trabalhar em algum ambiente fechado que não necessite de protetor solar nessa região, o que nós vamos fazer? Ele vai ficar lá na mesa dele com o fator de crescimento vascular e vai reaplicar várias vezes ao longo do dia. Sempre que ele lembrar, ele vai fazer essa reaplicação. Isso é muito importante para garantir o resultado também da ativação desses folículos e do espessamento desses pelos que nós queremos, para que o fio fique mais grosso, fique mais fortalecido e que volte a ser o fio terminal. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só acessar as nossas redes sociais, acessar o nosso e-mail. Nós vamos ter o prazer de responder você em qualquer dúvida que você tiver. E espero que esse trabalho agregue bastante no resultado, que também traga bastante prosperidade para você e para os seus clientes. Um abraço e até a próxima!